Áfia, viva o melhor da medicina. Fala, meu povo, sejam bem-vindos para mais um episódio do CageCast, diretamente de São Paulo, aqui dos estúdios da Áfia. Eu vim aqui em São Paulo para poder entrevistar faixas pretas como essa minha convidada que está aqui, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Se você assistir um dia uma palestra dela, uma aula dela, você vai entender o que eu estou falando. Ela é uma nutricionista doutora Marli Alvarenga. Marli, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigada a você. Essa sua agenda corrida. Obrigada pela né, gentileza. De professora, de várias coisas que você está envolvida, de pesquisa e tudo mais. Eu tenho uma história muito bacana assim, para contar, para contextualizar a sua vinda, né? Que foi quando eu conheci o seu trabalho do seu grupo, né? Da Cíntia, das meninas todas, da Manuela, do grupo da nutrição comportamental. E eu falei, né, eu preciso falar sobre isso, mais sobre isso, porque eu vejo assim o quanto que, como nutricionista, a nutrição precisa dessa abordagem, dessa dimensão. Uma nova dimensão para mim foi que a gente não vê na faculdade, que a gente não vive, que tem uma importância absurda, porque na prática, quando a gente lidar com pessoas, se a gente não tiver essa base do comportamento humano, de tudo que vocês trazem, a gente fica meio sem ter o que fazer. E foi dessa forma que eu me senti lá quando eu estava, isso tem mais ou menos Marcelo tinha 3 anos, né? Tem uns 10 anos, porque ele já foi um pouquinho depois, foi quando ele entrou na escola, e aí ele começou a, né, ter convívio com outras crianças, com outro contexto. Na época eu era um nutricionista muito rígido, né, vinha ali do esporte, daquela coisa das calorias, né, da rigidez mesmo, da mentalidade de dieta, que eu nem sabia que existia esse nome, depois eu fui entender. E eu me vi assim numa situação que meu filho começou a vir da escola um alerta dos professores: pai, seu filho está comendo, acho que ele você está botando pouca comida para ele na merenda, ele está comendo a comida dele e a dos coleguinhas. E ele só fala de comida, só pensa em comida. E eu, como assim? Ele comia com ele, era uma porção de fruta, aipim, ovo, levava uma banana, uma maçã, um mix de castanhas. Tudo como eu aprendi, tudo que era de melhor, ideal, mix de castanhas sem sal. Resultado, isso continuou, né? Aí eu fui lá na escola para saber o que estava acontecendo e tal. E a professora assim, sem saber o que falar comigo, como falar. E aí quando eu vi a realidade, né, ele comendo ali aquela comida toda perfeitinha, saudável, que eu queria ele numa bolha, né? E as outras crianças comendo um bolo, um caldo de brigadeiro, a outra com uma batatinha e tal. E aí eu fiquei achando aquilo ali um absurdo e fiquei, né, tipo assim, como é que esses pais dão isso para os seus filhos? Um pensamento bem radical, né, que eu tinha. E aí eu vou dar uma palestra para a escola, dei uma palestra para a escola, foram 5 pais. E aí eu, controlador, né, demais, comecei a fazer terapia. Aí comecei a fazer terapia. E aí teve um dia, uma data que foi muito específica, que foi... Eu fui para um aniversário com ele, e eu notei que as crianças, enquanto brincavam, ele ficava muito focado ele toda hora voltava e comia, pegava um doce, pegava um salgado, e ficava dividido entre a brincadeira e a comida. E aí ele acabou a festa, levei ele para o carro, ele dormiu no caminho, carreguei ele no colo e fui para levar ele para casa. Quando eu carreguei ele no colo, nesse caminho do elevador para casa, começou a cair brigadeiro do bolso, comida. E aí eu fiquei me sentindo muito frustrado, assim, não culpado, a culpa veio depois, mas muito frustrado, assim, porque eu falei, poxa,
logo meu filho, eu fiquei pensando, falei, Deus colocou um filho para me desafiar, aquela coisa, né? Bem, porque não é possível que eu viva isso, né? Sabendo o que eu sei. E aí eu levei isso para a terapia. Aí minha terapeuta falou assim para mim, na tampa, Daniel, quem está causando isso é você. Aí eu falei, como assim e tal? Aí ela falou, toda privação, ela tende a levar a uma compulsão. Então você está privando muito seu filho desses momentos, disso, e reveja isso, a coisa de tudo muito natural, tudo, né, quando ele tem as outras pessoas, as outras relações, você tem que aceitar isso, entender. Calma, seja flexível. E aí eu primeiro eu fiquei revoltada, depois eu comecei a sentir culpado, e aí eu falei, eu preciso de ajuda. Aí eu lembro que eu fui numa biblioteca, que tem lá em Salvador, que ela só vende livro de psicologia. E aí o cara falou pra mim, tem um livro aqui, tem uma turma aí, Nutrição Comportamental. Aí eu falei, que é isso aí que eu nunca ouvi falar na faculdade, nunca me falaram disso. E olha que eu era super atualizado, eu ficava ali, PubMed, né, semanalmente, revista de nutrição e tudo mais. Aí eu lembro que eu estava tão angustiado que eu nem quis saber o que era. Eu vim fazer o curso aqui em São Paulo, um daqueles congressos. Primeiro. Uhum. E aí quando eu cheguei, foi muito bom porque eu cheguei sem muita expectativa. Quando eu cheguei, eu vi logo uma aula sua. E aí eu prestei atenção e falei, uau, eu não sei nada disso. Essa é uma dimensão nova. Uhum. Eu não tenho... Aí eu comecei a perceber, né, que a nutrição que eu tinha aprendido era a nutrição de um corpo isolado e que faltou colocar as pessoas, faltando colocar as situações, o contexto, a cultura, né? E aí eu fiquei assim muito mexido, muito impactado mesmo. Aí depois foram outras aulas, foi um final de semana inteiro. Aquilo ali mudou minha vida. Primeiro, a minha relação com meu filho e com essa coisa da rigidez, que isso foi desdobrando até nessa coisa que eu percebi que eu era muito controlador, não só com a comida, que eu achei que a relação que a gente é com a comida é muito parecida com a gente é com a relação coisas. que a gente tem com o mundo. Você falou isso, né? E aí eu falei, eu preciso mudar. E aí mudei. Então, é esse o contexto, é esse o motivo de eu estar trazendo ela aqui para que isso sirva não só para os nutricionistas, estudantes, pais, mães que vivem, né, que querem ali o melhor, cuidar do seu filho. Então eu queria que você falasse um pouco, Marley, como é que surgiu esse estudo, esse grupo da nutrição comportamental. Por que eu não fiquei sabendo disso? Você ficou sabendo na hora que a gente criou, né? Então, quando você fala 10 anos atrás, foi quando a gente começou, né? Então, a gente está fazendo 10 anos agora, né? Em 2024, fizemos o 10º congresso. Estamos lançando a edição comemorativa de 10 anos do livro, né? Então, tem essa idade mesmo, né? Então, não dava para você conhecer muito. É uma abordagem que nós criamos aqui no Brasil, né? Então, 5 nutricionistas assim, conformadas, né, com várias coisas e com vivências práticas, né, como essa que você teve mais pessoal na sua casa, nos mostrando que também o que a gente tinha aprendido era insuficiente e que tínhamos aprendido também algumas coisas diferentes via muito psicologia, né, via patologias também, fala um pouco disso. Então, você mencionou Cíntia, né, Manuela, Fernanda, e eu, né, assim, né, então resolvemos, né. Mas a sua formação foi uma formação parecida com a que eu tive. Sim. Bem aquela coisa cartesiana, o corpo, o nutricionismo. E muito antes, né, Daniel? Eu me formei em 93, né, então falo, inclusive, não tinha computador na USP. Né, assim, era, né, busca bibliográfica nos livrões, assim, que a gente chamava de índices médicos, né, assim, então tudo parece na época quase... da Barça. Tudo parece, né, assim, quase outro mundo, né, dinossáurico, assim, né. E a nutrição também no país, acho que isso é legal contextualizar, né, a nutrição está fazendo 85 anos como carreira no Brasil. Isso é pouco tempo para uma carreira, né? Então, a gente fala disso 30 anos atrás, né? E num contexto onde o curso, né, meio a profissão, foi criado muito para trabalhar dentro de hospital. Então, você tem daí realmente um cuidado que é um tanto diferente. Você vai decidir o que aquela pessoa come lá dentro sob seus cuidados, né?
e com instituições que servem comida para o trabalhador, né? Então, aquelas fábricas e tal, né? Os serviços, unidades de nutrição. E aí o mundo vai mudando, né? E você tem uma atuação hoje, né, assim, que naquele tempo nem se pensava consultório. Eu vou lá procurar um nutricionista para ele me dizer, né, assim, né, como é que eu como direito, né? Não existe esse interesse, né? Nem conhecimento. As pessoas me perguntavam ainda, né, durante a faculdade, mas que curso é o seu? Porque hoje todo mundo sabe o que é um nutricionista. Não se sabia exatamente. Então a gente tem, né, uma mudança aí, né, nessas 3 décadas bem intensa nesse sentido. E na maneira como a gente vai lidando com comida também, né? Que a gente precisa olhar outras coisas. O seu filho, né, com certeza você fica tranquilo também para diminuir a culpa desse berço legal de cuidado que você traz, né? Que eu também acho que me ajuda muito quando os pacientes me perguntam se eu como direito. Eu como direito, mas não é porque eu sou nutricionista. Eu como direito por causa da minha mãe. Que legal. Então, Manu fala muito isso, que eu gosto de repetir essa frase dela, que estudar nutrição me deixou mais sabida. Então, eu sei mais coisas. Mas não mudou muito meu jeito de comer. Né? Porque eu tive essa mãe em casa, cozinhando sempre, né? Assim, um pai que veio da roça. Então, eu como comida básica. Comida de verdade mesmo. Né? Então, esse berço faz diferença. Isso, infelizmente, está cada vez mais raro. E isso muda e impacta, assim, as nossas crianças, né? E acho que você estava certo também, de que os pais não deveriam estar dando aquelas coisas que você estava vendo seu filho levar, né? Essa é uma questão super delicada de escolas. Eu não acho que as crianças devem ser proibidas de comer essas coisas, né, Cádia? Mas tem o lugar. Então, você está na festinha de criança? O contexto. Deixa né? comer. Agora, em casa, não é para ter. E na escola, não devia ter, porque se seu filho leva lá seu lanchinho super bacana, as suas nuts, aí o colega abre o pacotinho que brilha, né? Explosão de sabor. E que vem com um brinde, né? Então, isso precisava ser padronizado. Isso é uma das coisas que a gente, né, ensina na abordagem nutrição comportamental, está dentro do capítulo, né, que a gente coloca para crianças e adolescentes, que a gente traz de uma nutricionista americana que chama divisão de responsabilidades. Né? Então, os pais e professores, cuidadores, são sim responsáveis por decidir o que a criança come. Né? Isso mais numa orquestração, então, da casa. Então, você não quer que seu filho beba refrigerante, não põe refrigerante em casa. Tá? Mas nós estamos falando de uma rotina. Né? Se ele está dentro de um outro ambiente, deixa pegar. Né? Assim, quando a coisa não é proibida, muitas vezes muitos não têm nem interesse. É verdade. Nem interesse. Né? Então, isso para falar já da questão das crianças aqui, né? Que a abordagem entra lá. Não, e seu filho vai ter esse berço aí, que ele vai lembrar, né, dessa educação e desses parâmetros. Né? Mas a proibição realmente não adianta. Então, a nutrição realmente ela vem, né, de um histórico muito biologicista, ela nasce da medicina. Então, as primeiras dietistas, né, que são, lembra aquela coisa histórica, eram enfermeiras, né, que cuidavam de doentes nas guerras, e daí vem a história da profissão de nutricionista, né, que você, de novo, então, pensa nesse cuidado inicial, hospital, empresas e tal. Quando você vai para o mundo, né, e um mundo hoje com muito mais acesso à informação, tem muita bobagem, como a gente sabe, infelizmente, mas também tem informação de qualidade mais acessível. Então, eu tinha que ir lá na Barça, né? Hoje, você busca informação, né? Então, na internet mesmo, em livros que estão disponíveis, em profissionais como você, que, né, estão aí fazendo divulgação de conteúdo, e você tem acesso, que eu também sempre lá provoco os alunos. Precisa ir no nutricionista para ouvir, olha, você tem que comer mais frutas, legumes, verduras. Precisa ir no nutricionista para ouvir, você precisa controlar a sua ingestão de açúcar e gordura? Todo mundo sabe. Se sabe, por que não faz? Essa que é a questão. E aí a gente vende uma coisa achando que é só educar. Então, a educação alimentar e nutricional tem o seu lugar, mas não é só educar. Né? E aí você tem estudos que mostram que essa relação, ela tem algum paralelo, mas ela não é absoluta. Senão eu também brinco que a gente punha todo mundo na faculdade de nutrição, resolve, né? Mas não é assim, né? Assim, porque você tem inúmeros fatores que influenciam o seu comer. Né? Não basta só saber. Né? Então, esse contexto todo que eu estou vendo, o que os outros estão fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Assim, vai ter uma influência enorme. Então, no nosso histórico aqui, né, de nós 5 para criar isso, a gente passa por uma coisa parecida, que fez muita diferença,
que foi atuar com transtornos alimentares. Então esse é o ponto em comum de vocês todas. Vocês estavam mergulhadas nesse universo. Cada uma passou um pouco, né? Assim, então a Cíntia foi nossa estagiária aqui no Serviço de Transtornos Alimentares, que é o serviço de referência do Hospital das Clínicas de São Paulo. A Manuela e a Fernanda fizeram a formação lá, ficaram um tempo. E eu fui uma das primeiras nutricionistas que caiu lá. A história também é toda meio recém-formada, porque eu conhecia as pessoas, o ambulatório tinha acabado de abrir, eles precisavam de voluntárias. Eu achei o tema interessante, porque eu também não tinha aprendido isso na faculdade, né? E é também uma coisa, vamos dizer assim, um transtorno, vamos dizer assim, mais moderno, né? Isso... Então, na verdade, se você for já existe há muito tempo? Se você for ver de ponto de vista histórico, é da Idade Média. Sério? Não sabia, não. Os primeiros relatos, né, que se assemelham ao que a gente hoje diagnostica como anorexia nervosa são santas e beatas da Igreja Católica. Você tem relatos históricos, né, disso. Né? O que a gente tem... Você vai fundo, né? Você vai atrás disso, né? Que daí eu fiz meu mestrado, meu doutorado estudando transtornos alimentares, né? O que não tinha é a mesma prevalência e incidência, Cadinho. Então era muito mais raro, né? Os critérios diagnósticos foram colocados mais nos anos 80, 90, então nesse sentido bem mais perto, porque a psiquiatria também se desenvolveu mais assim como ciência, né? Mas então aqui no Brasil você tinha um grupo lá em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, que é no interior, que estudava um pouco isso, e o Ambulim, que abriu em 92. Então também antes disso ninguém falava em transtornos alimentares no Brasil. E aí como se não tivesse, e tem muito, né? Era o quê? Era um paciente psiquiátrico? Era um paciente psiquiátrico que chegava para alguns psiquiatras de vez em quando, né? Mas não tinham grupos especializados. E hoje a gente tem ainda um número limitado de grupos especializados, mais em universidades no país, com filas de espera enorme para tratamento, né? Às vezes é fila de mais de um ano que você fica para conseguir um tratamento, etc. E aí eu acabei caindo lá recém-formada. Então o que eu aprendi? Aquilo que você aprendeu também, né? A gente chega lá e, né, faz uma avaliação antropométrica da pessoa, né, como se o corpo, né, fosse só medidas, né, e o corpo não tem sentidos, né? Então, e aí uma avaliação do que a pessoa está comendo, né, perguntando para ela, que uma das coisas também que a gente implica, faz lá lembra, inquérito alimentar? Isso. Gente, inquérito só tem policial e alimentar, né? Um nome horroroso, né? Inquérito, né? Regime alimentar também. Esses nomes horrorosos. E agora falava assim, tem que fazer um regime, ou seja, regime militar, né? Os nomes todos péssimos, né? E aí perguntava o que comia, então você imagina eu podendo chegar, por exemplo, para uma paciente com anorexia nervosa, com esse escopo de coisas, e de repente dizer, olha, você está com uma desnutrição grau 3, a sua alimentação está hipocalórica, desbalanceada de macronutrientes, pobre em selênio, molibdênio, e né? Então, assim, né, tá tudo errado, e aí o que você precisa fazer para ficar bem é isso aqui. Você acha que adiantava? De quê? De quê? Nada, né? Eu brinco até que ela te manda para aquele lugar, né? Tipo, você não está entendendo nada, né? Claro que eu fui ali sendo supervisionada por psiquiatras e psicólogos que trouxeram um modelo de tratamento de Londres, que é meio padrão e tal, que foi como o Ambulim foi desenvolvido, mas sem nada específico de nutrição, né? Então tinha ali todas umas diretrizes das metas e etc. E aí eu vendo que as coisas de nutrição eram insuficientes e falando, gente, não é possível. Alguém deve saber o que se faz. Aqui não sabe, mas alguém deve ser. Porque daí eu já comecei, então, né, estudar isso no mestrado e realmente literatura zero, né? No mundo? Não, aqui zero, mas no mundo assim, né? No mundo sim, mas aí você vai ver os trabalhos que mais chegavam e me davam essa coisa do diagnóstico, né, complicações clínicas. Limitado, né? Que você precisa, claro, renutrir essa pessoa, mas assim, como é que você convence ela a comer? Né? Como é que acolhe? Como é que é? Não, né? Então, aí eu comecei a comprar uns livros fora, aquela coisa que não, né, também pré-tudo, assim, né? Demorava meses para chegar o livro de fora. Comecei a me associar a associações internacionais, encontrei associações internacionais de profissionais que trabalhavam com isso. Comecei para congresso fora para ouvir algumas... Precisava encontrar nutricionistas que trabalhassem com isso, né? E aí fui aprendendo algumas estratégias que é justamente, então, né, o que a gente depois foi aí sistematizando para a nutrição comportamental. Entendi, você agrupou isso, na verdade são ferramentas ou estratégias que
eram divulgadas de forma isolada. E Você muito... que fez esse trabalho de juntar, Isso. né, naquele livro, eu acho bem didático e foi bem... Esse foi o objetivo, né? Assim, a gente aprendeu isso, então, dentro desse escopo dos transtornos alimentares, coisas bastante graves, onde as pessoas têm uma relação com a comida muito ruim, mas que daí eu já comecei a atuar em consultório, junto com esse trabalho ali da pós-graduação, o trabalho voluntário no Ambulim, eu comecei a atuar no consultório do psiquiatra, que era o chefe do Ambulim. Então, eu comecei no consultório cedo também, mas porque eu tinha esta demanda. Esse é um diferencial importante você falar isso, porque muita gente às vezes fica só na teoria, né? Você... E aí, essa é uma diferença que eu fui vendo, que eu fui vendo na hora que eu fui dar aula, né? Assim, porque a gente tem na nutrição, na USP, por exemplo, uma situação diferente da medicina, onde os professores são professores, eles também atendem e trabalham. Os meus professores não atendiam. Eu não tinha professor que atendia ninguém, até porque eu estou te falando que tinha um escopo, então eu mais formada há muito mais tempo, dos professores que tinham uma vivência no máximo de um hospital, de uma UBS, ou só de pesquisa. E aí eu acho que é isso que você falou, que você estudou um monte de coisa super legal, né? Porque eu falo que estudar nutrição é legal, né? Todo mundo come, todo mundo tem corpo, né? Assim, mas a hora que você vai conversar com alguém sobre isso, é outra história. Não é só ensinar, né, o que é o negócio, porque o fazer, né, cai numa outra coisa. Então, aí a primeira que eu aprendi foi terapia cognitivo-comportamental, que era o que tinha sido manualizado para trabalhar transtornos alimentares, manualizado para psiquiatras e para psicólogos. Mas tem lá os seus aspectos, né, que já diz uma coisa assim, né, que as suas ações, elas dependem das suas cognições, que é o seu sistema de crenças, valores, conhecimentos, e dos seus sentimentos. Complexo. Então, mas aí, como é que eu vou mudar o jeito que alguém come se eu não mudo o que ele pensa e o que ele sente? Esse é o ponto, né? Aí você fala, né, mas como muda o que pensa e sente? Então, né, existem questões para isso. Estes pacientes, né, têm uma particularidade de serem muito resistentes ao tratamento, às vezes nem reconhecerem o problema, ou muito ambivalentes também. Eu preciso mudar, mas como é difícil. Mas não sei se eu quero. Mas o que eu perco, o que eu ganho com isso? E aí, né, uma dessas que eu encontrei em congresso fora é a entrevista motivacional. Então, TCC vem da psicologia, a entrevista motivacional vem da psicologia, que ajuda muito a você lidar com a motivação do outro. Né? Então, não adianta você querer impor alguma coisa no outro. Né? Você precisa conseguir trazer ali, ela precisa fazer uma avaliação de realmente o que eu perco ou o que eu ganho ficando assim. Faz sentido nisso, né? O que eu achar perco, um sentido, um propósito. Ou o que eu ganho mudando, porque você ainda tem profissionais de saúde, médicos, nutricionistas e outros que tentam fazer alguma coisa. Olha, você tem que fazer isso, porque senão você vai morrer. Às vezes tentam até entrar com uma coisa de assustar. Não adianta. Você tem também teorias psicológicas que já trabalharam, tem várias teorias comportamentais tentando entender por que as pessoas mudam, e tem uma dessas que é direcionada pelo medo. E já está comprovada que ela não adianta. Né? É uma teoria abandonada já, né, dos anos 70, 80. Né? Tentar convencer por aí. E essas coisas foram, né, depois as colegas que foram chegando no grupo e foram também fazendo seus estudos de mestrado, doutorado, ou, né, se agrupando, a gente dizendo assim, nossa, tudo isso nos ajuda não só com o paciente com transtorno alimentar, ajuda com os meus outros pacientes também, né, assim, porque as outras pessoas também têm essas questões, né, assim, porque sempre teve as pessoas com relações complicadas com comida e, infelizmente, isso não parece mudar, parece até piorar, né. A gente tem, então, muito acesso à informação, hoje as pessoas estão muito confusas. Né? Assim, então eu sei tudo que eu devia comer, mas é muito difícil fazer, mas é gostoso, mas quando eu fico nervoso eu não consigo, mas eu estou muito ansioso, mas aí vem férias, agora vem todas as festas, enfim, aí eu não sei como fazer. E aí, se eu fico com uma cabeça que também, muitas vezes, essas direções, né, vão muito nesse sentido, muito dicotômico, as pessoas ficam muito num tudo ou nada. Então, eu tenho que fazer isso aqui certinho. E, às vezes, elas pegam um papel lá do nutricionista, ou nas redes sociais, ou em algum lugar, né? Eu vou fazer isso aqui certinho. Ninguém consegue comer quadradinho desse jeito todo dia. Né? Porque a vida
né, traz aí algumas variações. Uma hora você sai de Salvador, vem para São Paulo, Sim. você vai dormir num hotel, Uma hora você você vai almoça jantar. meio-dia, outra hora você não almoça. Você vai jantar com alguém num restaurante, o voo atrasou, você tem que comer no aeroporto, você tem uma festinha, enfim, né? A vida traz coisas, né? E aí é preciso saber lidar justamente com isso, fazer uma orquestração do jeito de comer. E de uma forma que não seja neurótica também, Exatamente, né? porque se eu tenho uma regra rígida, eu acho que já que eu não vou conseguir comer exatamente daquele jeito que está no papel, então dane-se. Então eu vou comer de qualquer jeito, e já que eu comi errado também, então vou aproveitar e pegar tudo aquilo que eu estou com vontade, tudo aquilo que eu não estava comendo, e vou comer também. E aí começo tudo de novo, né? Então, nós não temos só transtornos alimentares, a gente tem as pessoas com uma relação muito complicada com a comida hoje. As pessoas estão confusas, elas chegam para o nutricionista falando, eu já fui em vários nutricionistas, eu já fiz várias dietas, eu começo e paro, meu peso fica assim, sobe e desce, né? E às vezes já desenvolveu uma questão clínica, né? Tá muito insatisfeita com o corpo, e mesmo assim, eu não consigo fazer. E aí o nutricionista, então, no clássico da graduação, ele não tem essa instrumentalização para quando a pessoa diz, mas eu não consigo fazer. Ele, no máximo, tenta convencer de novo. Não, mas deixa eu te explicar por que é importante. Dá uma de motivação, né? Ou vai lá e muda, tira um arroz integral e bota uma Vamos quinoa. falar, demais, né? Possibilidades de substituição, né? Não é isso. Não é isso, você precisa de estratégias para essa pessoa mudar comportamento, que, de novo, então, essas técnicas, né, todos esses modelos trazem, né? E aí, além dessas aí da psicologia que eu mencionei, por exemplo, você começa a ter algumas coisas que foram publicadas daí por nutricionistas. Então, a divisão de responsabilidade, que eu falei ali para crianças, é de uma nutricionista americana chamada Ellen Satter, que tem muitos livros sobre alimentação infantil e alguns artigos também. E aí, você traz também essas nutricionistas, né? Eu vejo que a gente trouxe várias. Cá, né? A Ellen Satter não quis ir para o Brasil. Uma senhora lá perto dos 80, que o Brasil era muito longe, ela não aceitou. Mas a gente já convidou, né, também. A gente trouxe a autora do Comer Intuitivo, que é um modelo que a gente gosta muito de abraçar. Né? Eu estava lá nessa. Que é a Evelyn Tribole. E aí é muito legal ter esses modelos que foram criados por nutricionistas, porque daí traz uma linguagem mais nossa, né, para esse trabalho com os pacientes, e modelos que foram, né, claro, depois, então, aí sendo estudados cientificamente, porque a gente gosta de falar isso, né, assim, a gente não inventou nenhuma roda, sabe, assim, não é, né, a gente pegou coisas que a ciência já estudava, com estudos já feitos na área da alimentação e da nutrição, mas que não eram, então, né, conversados fora de uma coisa muito da pesquisa, para colocar isso num livro. Olha, nutricionistas, a gente pode fazer alguma coisa além desse mede, belisca, né, e tal, pergunta o que come e dá uma lista. Quando o paciente diz, né, mas eu não sei como é que eu vou fazer, né, para comer isso aqui, você precisa ir além do convencimento, de vamos explicar de novo o porquê, você precisa de uma estratégia. E isso não é realmente ensinado, né, na faculdade, mas também toda vez que a gente fala isso, alguns ainda estudantes ficam um pouco revoltados, assim, a faculdade então precisa englobar, e hoje a gente tem, né, a gente recebe aí notícias nesses 10 anos de várias faculdades que têm até uma disciplina que chama comportamento alimentar, algumas até chamam nutrição comportamental, muitas adotam o nosso livro, né, para estudar várias coisas. Mas a universidade não vai dar tudo. Isso aí. Não vai dar tudo, é impossível. Não tem nenhuma área. Nenhuma área. O mundo mudou muito, você precisa estudar, né, para além da graduação, né? E a nutrição virou uma carreira mesmo, né, assim, de múltiplas áreas de atuação. Então, dependendo de onde você quiser atuar, você vai sair da graduação e vai se especializar, vai mergulhar numa outra coisa. A gente precisa ir além mesmo. Mas esse, né, foi o grande objetivo, então, de ampliar, né, a atuação dos nutricionistas e, claro, para que a gente chegue nas pessoas, porque, né, a gente continua, todas nós, né, atuando aí em consultório, trabalhando com aula, fazendo evento e recebendo muito esse mesmo feedback. Alguns legais, como esse que você nos traz, né, de nutricionistas, poxa, também para mim foi legal, mudou minha prática, mudou minha visão, consigo fazer melhor, mas a gente continua recebendo os pacientes com essas dificuldades todas. Marla, eu cheguei a, você ter ideia, como isso foi forte, em poucos meses depois daquele congresso, eu comprei o livro, comecei a ler o livro, e eu comecei a experimentar, falei assim, deixa eu ver se qual é o efeito que vai gerar. Comecei a parar de pesar as pacientes.
a balança continuava no lugar, tinha uma bioimpedância, a dipômetro, tinha tudo. Aí eu falei, porque também a ideia não é negar ou deixar de usar tudo aquilo que a gente aprendeu. Claro. E ficou claro isso para mim. Mas eu comecei a perceber que tudo aquilo que vocês traziam realmente fazia sentido. Eu comecei a mudar, ao invés de entregar um cardápio, eu comecei a fazer não um cardápio, mas um plano alimentar junto com o paciente, com o meu cliente ali, e comecei a fazer isso de uma forma muito flexível, não dando uma lista de substituições, mas trazendo para ele a cultura dele, o que ele gostava de comer, e fazendo um esforço muito grande para que ele já vem já com aquela mentalidade de tipo assim, pode ser duro, pode cortar, né? E aí comecei a ganhar essa confiança e comecei a perceber que a balança, naquele meu contexto, trazia mais problema, mais ansiedade, mais dificuldade do que uma outra abordagem. E aí eu comecei a ter um feedback assim, Daniel, eu gostei muito mais da nossa conversa do que de seguir aquele cardápio. Eu preciso seguir aquele cardápio? Eu falei, não, aquilo ali é só um norte. Eu não espero que você siga 100% disso e tal. E eu fui vendo que aquilo ali passou a trazer um resultado muito maior. Comecei a fidelizar mais os meus pacientes. Começou a vir a família toda, né? Começou a vir sogro, sogra, irmão e tal. E depois eu parei do consultório. Mas eu continuei lendo, estudando e muito interessado em divulgar isso de uma forma mais para o público leigo, né? E também aplicar com as minhas meninas, as gêmeas, que vieram depois e que, assim, já foi um Daniel com a cabeça de nutrição comportamental. E que, realmente, tudo aquilo que eu percebi, que cometi de equívoco, até assim, em relação a... Elas comem hoje... Elas comem qualquer coisa, elas comem um prato de salada. Elas, sabe, assim, tudo aquilo que eu imaginava que eu teria que falar, eu consegui passar só com um exemplo e sem impor, sabe? Então, é isso que eu achei mágico desse conhecimento, né? De tentar entender isso. Mas, ao mesmo tempo, depois eu me vi uma frustração quando eu comecei a atender grupos pela internet, porque eu não sabia como fazer para poder ajudar pessoas em grupo sem aquela coisa que já é esperado de, você não vai me passar um cardápio? Como é que é isso? Como é essa conduta, né? Óbvio que a gente tem que falar do que é legal, o que é nutritivo, o que é melhor, o que não é. Mas como é que é essa abordagem? Como é que você sugere isso para essa turma que está trabalhando, né? Ou para quem já foi em vários nutricionistas, e eu tô vendo que está tendo também uma demanda assim dos pacientes buscarem se informarem, tanto acesso à informação, de falar assim, quem são os nutricionistas que estão habilitados a trabalhar assim? Isso ocorre também, né? Sim. A gente já tem uma certa demanda. Tem algumas pessoas que ainda não conhecem, né? Mas tem uma certa demanda das pessoas até procurarem. Às vezes elas não sabem nem bem o que é, mas eu recebo, né, algumas me pediram para vir aqui porque eu tinha que ver um nutricionista comportamental, né? E aí, muitas vezes é legal entender até o que ela entende por isso, né? Mas muitas vezes é justamente isso, porque eu já fui muita gente, eu já cansei de fazer dietas, não precisa me falar o que é bom, o que não é, porque eu já sei, né? As minhas dificuldades são essas, né? Ela entende muitas vezes que é isso, né? Eu preciso de gente para me ajudar a lidar com a minha relação com a comida. E eu acho que as pessoas estão precisando muito disso, assim, né? Saber como orquestrar essa situação. Por exemplo, como você falou com as suas filhas. Então, essa é uma demanda muito grande, né? Assim, de pais e mais vezes de mães, né? Assim, que não sabem muitas vezes cuidar nem da alimentação delas. E aí, como é que eu vou cuidar da alimentação de uma criança, né? Então, essa já é uma questão de orquestrar uma casa. As pessoas muitas vezes não sabem como orquestrar uma questão da comida, né? Essas pessoas não cozinham e não tem mais necessariamente também uma empregada que faça tudo. Porque, de novo, então, a relação com a comida, né, mudou muito, né? As pessoas não estão mais almoçando na mesa, não tem mais Sim, total. Senão você não vem com uma cultura dada. E aí, por isso que é tudo muito mais solto hoje. Eu já não sei mais o que é certo ou o que é errado. E começo a ouvir também múltiplas vozes, até de profissionais, né? Os rituais, né? Os rituais estão se perdendo, né? Eu escrevi até ali no prefácio do livro da Cíntia e da Manuela, de Mindful Eating, que a Cíntia conversou com você também,
que elas pediram para mim, é uma coisa que eu também sempre costumo mencionar para os pacientes, para os alunos, né? Assim, que a minha avó, que faleceu em 2018, costumava sempre me dizer, né, assim, que não entendia que profissão era essa que eu tinha, né? Porque o que faz um nutricionista? Eu dizia para ela que ajudava as pessoas a comerem, e aí ela ficava meio assim, por que alguém precisa de ajuda? Tem boca, tem a mão, tem um E garfo. ela nunca, minha avó nasceu na roça, estudou até a 4ª série de uma escola rural, e ela morou até 17 anos no sítio, né? Ela saiu de lá para casar com meu avô e aí veio, né, para São Paulo. E ela comia o que eles plantavam, cozido com a banha do porco que ela criava, né? Assim. E aí para ela comida era uma coisa muito, comida era aquilo que ela aprendeu com o pai, a mãe, ancestralidade, né, assim, e a vida inteira ela comeu arroz, feijão, carne, salada, bonitinho, não sei o quê, sem saber o que era caloria, proteína, carboidrato, nada disso. Porque para ela era muito dado, e isso que eu estou dizendo, que para mim, de alguma forma, eu cresci, aprendi a cozinhar com a minha avó nas férias, sempre via minha avó cozinhar, minhas tias todas cozinhavam, a minha mãe cozinhava, eu ia para o sítio e arrancava, né, fruta do pé e coisa, eu sempre, para mim, né, essas coisas meio, né, umas coisas que as pessoas não sabem identificar pé de nada, né, ou não sabem como nasce, né, assim, para mim a comida é uma coisa dada também. Hoje não é, as pessoas não sabem nem como organizar a questão alimentar. Então, acho que um dos caminhos, né, é individualizar, por isso que eu acho que o grupo, ele é muito desafiador. Dá para fazer grupos? Dá, né? E a gente, né, fala também do uso da nutrição comportamental ali, onde, claro, você pode fazer uma educação alimentar e nutricional clássica, levar o guia alimentar para a população brasileira, falar, né, de sustentabilidade, de escolhas, etc. Mas o que você pode levar de diferente? Eu acho que é essa questão justamente da rigidez, né? Porque as pessoas acham que então ela só vai ficar bem se ela fizer uma coisa rígida e que tem que achar uma força e um controle para isso, que não é verdade, que só funciona se estiver dentro de uma dieta, que é isso que você falou, que chama mentalidade de dieta, né? Achar que tudo não pode, né? Assim, ficar se culpando o tempo inteiro, se culpa resolver se a gente já estava em outras. As pessoas têm uma dinâmica hoje muito, e você estava comentando comigo, né, que a tua audiência é mais feminina, né? Assim, as mulheres têm uma outra relação com a comida, o comer emocional não é só das mulheres, mas ele é muito mais presente nas mulheres, né? Verdade. Essa coisa de que eu como porque eu tô triste, de que eu como porque eu tô ansiosa, e a gente está vivendo num mundo muito ansiogênico. Tudo muito complicado, tudo muito difícil, corrido, né? E tem que atender várias demandas. Isso precisa ser conversado, né? Assim, você aprender a prestar mais atenção no seu corpo. A gente está muito desintonizado do nosso corpo, né? Assim, de novo, de um corpo que não é só um corpo que pesa tanto e tem tanto de altura, né? Assim, o que você está sentindo? Então, a gente estava falando aqui, né? Como é que está a tua temperatura? Como é que está a sua sensação na cadeira? Né? Assim, e o que seu corpo está te falando sobre energia também? Você está cansado, está com sono? Conversar com o corpo, né? Perceber, a gente está desintonizado, correndo, sintonizado só nas telas e não sintonizado em você, para aprender. Daí você recebe aquelas pessoas que dizem, eu nunca sei quando eu estou com fome ou sem fome. Ou eu sinto fome o tempo inteiro. Possível, ninguém sente fome o tempo inteiro, né? Ela pode ter essa... Ela confunde, né? Essa confusão. Eu nunca sei quando parar de comer. Né? Assim, são aprendizados, né? Assim, que a gente pode conversar e ajudar, né? Então, num grupo, você pode falar disso para todo mundo, mas quando chega na hora H, você vai precisar falar um pouquinho diferente, porque isso que você falou, a pessoa que fala, mas não vai me dar o cardápio? Para muitas pessoas é legal fazer esse plano alimentar que você falou, né? Construído com ela, porque algumas pessoas ficam justamente muito perdidas. Nossa, mas eu não tenho ideia do que é um café da manhã balanceado. Tem gente que vem com essa demanda. Tá, então o que você come? É legal até também a pessoa precisa se avaliar. O que você come? O que você acha que seria balanceado? Porque tem gente que vem com café da manhã balanceado, mas ele acha que não tá bom. Então ele come, sei lá, pão com queijo. Tem que ter a chia. Exatamente, todo mundo falando de chia. Exatamente. Ele come pão com queijo, né, sei lá, fruta com café. Tá balanceado, né? Assim, mas aí ele vem, acha que, né, o que você acha que tá faltando? E às vezes você vai descobrir que ele acha que você precisava colocar chia, suco verde, linhaça. Linhaça, trocar tudo que ele come. Amaranto, um monte de coisas novas. Às vezes a tapioca, essas manias que ainda tem, sabe, né? Então tira o pão, põe... Então, vamos conversar sobre isso. Tem gente que realmente chega para você com uma coisa que não tá legal.
Sim. Não tá legal. Aí às vezes você vai explicar, né? Olha, né? Seria mais legal colocar uma fonte de proteína também, aquela pessoa que come só o pãozinho com margarina, aquele padrão, às vezes, muito aqui, Café preto, paulista, pão e café manteiga, preto. né? E tal, daí você explica, aí você conversa sobre opções, desenha junto e tal. Mas assim, isso, você vê, não serve para todo mundo, né? É legal individualizar, né? Assim como o peso que você mencionou, né? Eu tenho uma balança no meu consultório também, mas na sala ao lado, não está na sala onde eu atendo, fica lá numa salinha ao lado, que é uma sala de apoio. Né? E também a coisa não é que é proibido pesar, ou não tem que pesar, mas tem gente que se pesa todo dia. Ela chega ali para mim e eu pergunto, ela se pesa todo dia. Para que eu preciso botar ela na minha balança? Só para ser mais uma balança? Né? Tem gente que entra e já fala assim, não tem balança. Ai, não preciso me pesar. Né? Assim, um alívio total, né? Ou que se mostra meio apavorado, assim, né? Eu vim aqui, mas faz muito tempo que eu não me peso e eu não quero me pesar. Para que você precisa obrigar esta pessoa? Às vezes a pessoa foi também, não é porque ela quis, ela está ali sob pressão, né? A fazer isso. isso. Eu preciso, não é eu quero. Eu preciso, porque está tendo uma pressão absurda. Como é que é para você, assim, dentro desse contexto, desse ponto de vista? Quais são suas maiores dificuldades hoje em dia, assim, eu digo, com o paciente ali mesmo, né? É a influência da rede social, essa coisa da comparação com... Porque não adianta o que você está falando se ela não está vendo ali a turma famosa, a mulher que tem um corpão, né? Ela vai ficar sempre avaliando isso. E o ser humano parece que precisa ver para acreditar, né? E as pessoas que ainda esperam esses resultados imediatos, né? E aí, o fato de você ter, né, uma cultura que continua vendendo isso, porque a nossa cultura continua vendendo isso, né? Você coloca, ao mesmo tempo, tem mais nutricionistas ativistas, né, falando mais sobre, né, diversidade corporal, ou, né, também mentalidade de dieta e tudo isso, mas você continua tendo aí os desafios, né? Chega agora, final do ano, é isso, né? Desafio de emagrecimento, né? Assim, e as pessoas colocando esses antes e depois, mesmo que não seja o profissional, que sejam personalidades ou pessoas qualquer, né? E dando, teoricamente, seus segredos de sucesso, postando o tempo todo os seus corpos, postando o tempo todo o que come, né? Também aqui o meu bolo fit, o meu prato, né? Que vai para esses modelos que nunca, né, é normal, né? Daí tem aquelas pessoas que têm medo de ir no nutricionista porque ela fala, eu não tenho nem dinheiro para comprar as coisas que ele vai me mandar comer. Já vi isso mesmo, é verdade. Eu vejo lá uns pratos, sei lá, tem lá mandioca, carne, né, chuchu. Sabe o que eles falam? Nossa, como o Daniel é humilde. Eles acham que... Eu acho engraçado, porque aquilo ali é um estudo psicológico, psiquiátrico, né? Não é? Eles acham que... então, olha só... Você tinha que comer o quê? Caviar, chia, amaranto, olha só. goji berry. Teria que ter um presunto de Parma, um queijo brie, ao invés do queijo... Né? Então, assim, observe como muitas pessoas consideram o que é saudável como uma comida de pobre, ou uma comida... Simples, então tem umas ideias, né? então, essas ideias que daí as celebridades muitas vezes colocam, sabe assim, então você tem que ser um prato lá e, sei lá, o meu bolo também tem que ser sem glúten, sem não sei o quê, sem não sei o quê, sem não sei o quê, assim, não é esse o conceito do saudável, né? Então, mas como a gente continua tendo essa cultura, as pessoas chegam muito com essa coisa do resultado imediato, porque a gente também tem isso para todas as outras coisas da vida hoje, né? Então eu sou da geração lá, imagina, sem computador, com o telefone aquele que você discava, você precisava chegar em casa para ligar para alguém, para falar, para fazer alguma coisa. Hoje você quer tudo, né? Você quer tudo muito rápido, então eu acho que isso é especialmente complicado com adolescentes, né? Assim, que é uma geração mais afetada ainda do que nós pela questão da ansiedade, vivendo num mundo, né, onde para eles, né, a questão de futuro se coloca aí, né, como como é que vai ficar a nossa questão aí da água, do planeta, do clima? Afeta todos, mas assim, afeta muito mais aí o jovem que já não sabe isso, que as profissões já mudaram tudo, que é tudo... E agora? E aí eu quero tudo para agora, e eu tenho aí essa comparação num nível, né, na adolescência, que é muito exacerbada. Mas na minha época... Né, assim, então você se comparava ali com a sua sala de aula, o seu circuito, e no máximo me chegava uma revista Capricho. Né? Minhas irmãs consumiam isso. Então, DiCaprio na capa. Que era uma coisa por mês, né? Uma revista, né? Assim,
O que você tem hoje acessível na tela, assim, é mais do que milhões de revistas por dia. Né? Assim, é uma sociedade completamente imagética, assim. Então, isso para os mais jovens é muito complicado, porque alguns até falam isso, assim, né? Eu entendi, mas daí quando eu olho isso eu fico muito frustrado, porque eu vou para a praia final de semana que vem, porque minha amiga me disse que fez não sei o quê, né? Assim, então, você combater tudo isso que você vive em volta, né? Trazendo para uma coisa centrada do... Né? Mas olha, de verdade... Não funciona, não vai durar. Não vai durar. Esse é o ponto. Qual é o transtorno alimentar que geralmente está presente nessa garotada, nesse contexto? É a bulimia? É compulsão? Então, a gente fala mais até, porque os transtornos alimentares que preenchem todos os critérios diagnósticos, eles têm uma prevalência então, que é maior do que as pessoas imaginam, mas tem lá a sua coisa que fica entre 0,5%, 1%, 5%, etc. A gente usa muito o termo hoje comer transtornado. Então, esse pessoal tem muito um comer transtornado, que é o nome que a gente dá para quando as pessoas, elas muitas vezes, então, se colocam em dietas restritivas, elas têm episódios de compulsão, às vezes, ou exageros, ou às vezes até práticas compensatórias inadequadas, mas que não são tão graves e na frequência que se exige para o critério diagnóstico. Entendi. Então elas ficam ciclando assim muitas vezes. Então chega essa hora, eu vou fazer dieta porque está chegando o final do ano, ou porque eu tenho uma viagem com o colégio. Aí eu fiz a dieta, daqui a pouco eu saio, mas tô morrendo de fome, e aí ainda por cima o menino que eu gosto tá namorando com a outra, aí eu começo a comer demais, aí eu tenho uma fase compulsiva, aí eu vejo lá umas bobagens na internet, a minha amiga diz que eu começo a malhar 5 horas por dia e tentar fazer... Então, lidar com isso, eu acho que é uma coisa também para a qual o nutricionista também não está sendo, eu acho, adequadamente preparado na faculdade. Assim, para ver o que está acontecendo no mundo e como é que você combate tudo isso, que hoje a gente tem que combater, aliás, o mundo não está sabendo direito, né, como combater fake news, né, os modismos e tudo isso que chega, e como é que você conversa com esse paciente que te traz, né, assim, também todas as demandas. Ele ouve tanta coisa que ele chega e fala, mas me diz, qual é o segredo? Né? Então, de todas essas dietas que ficam toda hora sendo divulgadas por aí, qual é melhor? O que eu devo fazer? Né? Sempre procurando uma coisa mágica, né? Quando no fundo eu preciso saber comer, eu preciso entender o meu corpo, porque é esse corpo aqui, eu posso, de repente, né, entrar num programa de atividade física melhor, cuidar mais da minha saúde, mas é esse aqui que vai me acompanhar. Né? Então tem uma conversa que passa muito por um respeito ao corpo, né? Que os pacientes também chegam muito assim, mas eu não consigo gostar, né? Assim, não tem jeito, eu preciso modificar. Tem um nível do que é modificável, né? Mais ou menos também, porque hoje já tem um mundo tão maluco que se você quiser também, né, se quebrar inteiro e ser a mulher Barbie, né? Faz harmonização. 50 mil cirurgias plásticas, mas né, num nível, né? Tem um limite do que você pode mudar. E é esse corpo que te carrega. E, né, seja lá o que você acredita, né, no plano espiritual, aqui não dá para viver sem corpo. Né? E você vai comer até o último dos seus dias. Não existe a pílula de astronauta, que é uma bobagem que as pessoas acreditam, né? Astronautas tomam muitos suplementos, mas comem, né? Tem que ser tudo pastoso para não voar e tal. Vai comer até o último dos dias. Então, você vai precisar saber orquestrar isso, né? Assim, e não é uma vez por ano que você tem que lidar com uma coisa, imposto de renda, ai minha nossa, né? Aí eu vou delegar para alguém e tal. Não, você come todo dia, várias vezes por dia. E aí a gente precisa ter mais autonomia com isso, que é uma das coisas que a gente fala bastante. Por isso que também você só educar e sair com papel que você abre lá, né? Meu nutricionista agora disse que tem que ser X colheres, que tem que ser isso, não pode trocar por nada. Isso não traz autonomia. E aí, se você no mundo hoje também, você faz uma viagem para o Nordeste, para fora do país, né? E aí, como é que fica? Uma das maiores manifestações culturais de um país, de uma nação, é a comida culinária, né? Você ir na França não comer um queijo, ir na Itália não comer uma pizza, não tomar um sorvete, uma paleta italiana. Sim, conhecer, qual é o sentido que faz? Conhecer como o outro come. Isso traz uma outra coisa muito legal, que é também como as pessoas podem ser saudáveis em diferentes contextos, né? Esses aí são os mais conhecidos, mas você tem contextos muito mais, né, diversificados. É que o mundo está muito globalizado, né? Mas você tem
a tribo Maasai, que é saudável bebendo leite, tomando sangue das vacas que criam. Né? Você tem os esquimós que são saudáveis comendo carne de foca e baleia, entendeu? Né? Assim, é possível ser saudável, o saudável depende do contexto. O comportamento já é uma coisa do contexto, né? Então, o que é comportamento? O que é essa função comportamental, né? Porque ela pensa justamente, né, nesse fazer, não só eu pegar um papel para seguir regras, como é que eu faço? E, de novo, o que eu faço depende do que eu penso, do que eu acredito, do que eu sinto, tudo é comportamento. Assim, eu sei lá o que você está pensando de mim aí, você está se comportando, a gente só diz que esse é um comportamento privado, tá? E tudo isso é comportamento. E os comportamentos todos, eles só nascem num contexto. Assim, então eu preciso entender o contexto dessa pessoa. Com quem você vive? Como é que é a sua vida? Como é que são os seus valores? O que você já aprendeu sobre comida lá atrás? Você vai entrando na intimidade da pessoa também, né? É um terapeuta nutricional, né? Exatamente. E aí isso traz umas confusões também ainda, que a gente, então as pessoas, né, até alguns nutricionistas, mas aí eu vou dar uma de psicólogo, né? Ou algumas coisas assim, isso não tem nada a ver com dar uma de psicólogo, gente, né? Assim, existem atribuições que são específicas das suas áreas, né? Então, claro que se uma pessoa começa a trazer e trabalhar conosco, né, assim, que ela tem um comer emocional que atrapalha muito a vida dela, mas isso está muito centrado numa depressão ou porque ela tem um problema de relacionamento sério. A relação com a mãe dela, por exemplo. Com a mãe, com o cônjuge, né, assim, nós não vamos abordar nada disso. O máximo que a gente consegue é dizer, tá vendo? Você não está conseguindo fazer as coisas que você se propõe ou gostaria de fazer com comida, porque isso está te atrapalhando muito e você vai precisar trabalhar isso. Se ela não está em terapia, você só e aí a gente vai para algumas coisas comportamentais. Isso, né, assim, que não são, nada é milagroso, mas existem exercícios comportamentais. Então, toda vez que você fica angustiado e vai comer um chocolate, né, o que a gente pode fazer de diferente? Que outra coisa você poderia fazer quando você está angustiado? Que substitua a comida. Que possa, né, fazer, né, outro comportamento. Isso nós podemos orientar. Nós estamos trabalhando com comportamento com comida. Precisa ser uma coisa acessível, que faça sentido para a pessoa. É tomar um banho? É fazer exercício? É dar uma volta no quarteirão? É ligar para o melhor amigo? Conversar com alguém? O que é? É brincar com o seu cachorro? É mexer nas suas plantas? O que é? Você pode tentar novos comportamentos. Assim, né? Mas isso vai depender. Se a pessoa está muito, muito angustiada, ela vai precisar de outros suportes, né? Então, essas estratégias comportamentais é que a gente precisa ser mais habilitado para discutir. Então, um clássico que você falou do paciente te pedindo é aquele que diz, eu preciso comer menos doce. Eu como muito doce. O que o nutricionista tradicionalmente faz? Ele vai substituir um doce por um doce sem açúcar, né? Ou ele vai falar assim, ou vai mandar ele botar na boca e cuspir. Nossa, essa você resgatou lá de trás, né? Uma péssima dessas, né? Que foi dica de mídia social. Ou controle-se. Se controle. Controle-se. Foco. Aceite que dói menos. Ou colocar aquelas metas do tipo 1 por semana, no fim de semana. O dia do lixo. Horroroso também. Então, essas terminologias, essa coisa, esse jeito de lidar com comida, né, é muito ruim, que a gente pede para as pessoas não falarem isso, né? As pessoas já ouviram isso tudo, tá? Isso é regra, isso não é estratégia de trabalho, né? Então, você é uma paciente, eu preciso comer menos doce. Você precisa discutir como é o seu comer doce. Como é que acontece? Aí você descobre que muita gente tem estoques em casa, né? É verdade. E às vezes com aquelas aspas, desculpas, não, mas eu tenho porque tenho filhos. Bom, não precisa ter por causa dos seus filhos também, mas assim, não é você que acaba comendo tudo, então você não precisa ter por causa dos seus filhos. Então vamos parar de comprar. Famílias assim, não, mas a gente tem uma empregada ou a mãe até faz um bolo toda semana, moram 3 pessoas em casa. Não é que ela não pode comer bolo, mas ela pode, quando ela tiver com muita vontade de comer bolo, é melhor ela ir lá no café, pedir um café, um bolo. Porque você tem aquele bolo em casa que fica lá, né? Essa é uma estratégia lá em casa que bolo geralmente é no sábado. A gente faz o café da manhã e faz um bolo de um tamanho já calculado que ele não dura. Ele não chega de tarde, ele já não tem mais. Você fica com o bolo ali na sua frente toda hora e você acha que você precisa se controlar. Isso não é estratégia.
Tem gente que passa numa mesmo lugarzinho, né? Também tem comida em todos os lugares, né? Mas passa na frente daquelas lojinhas todo dia e entra. Aí eu entro lá para comprar uma água, acabo pegando. Não, então não entra lá. Isso são estratégias comportamentais, quando você vai falar de uma dificuldade. E vale a mesma coisa para inserir, porque as pessoas também acham que é óbvio. Tem né, coma mais frutas. Ah, tá. Aí você pergunta para o paciente, como é que você vai fazer para comer mais frutas? E aí eles ficam assim, tipo, comendo. Não, pera lá. Para comer primeiro, tem a fruta em casa? Primeiro você precisa ter a fruta, né? Se não tem, você não vai comer. Não tá acessível. Daí tem uns que dizem assim, não, até tem, mas assim, se eu tiver que descascar o abacaxi ou fatiar a melancia, bom, então tem que ter descascado, tem que ter fatiado, tem que ter... Isso é estratégia. Você acredita, Amália, que nessa afirmação de que é mais fácil mudar o ambiente do que mudar as pessoas? No caso do ambiente, isso que você falou de não deixar o abacaxi já cortado na geladeira, de você comer em porções menores. Por exemplo, ao invés de eu colocar esse copão aqui, sei lá, de suco ou de refrigerante, eu colocar um copo menor, um prato menor. Até que ponto você acha que isso é legal? Acho ou pode que faz, não, acho que pode fazer muita diferença. O duro é brigar com esse ambiente, né? É brigar com esse ambiente. Então, que às vezes não pode ser modificado. A gente tenta trabalhar em ambientes mais micro, né? Como as casas, né? Então, é onde a gente poderia mais atuar ali, conversando. Aí tem um trabalho nas escolas que deveria ser feito. Quando a gente vai ampliando, né? Com certeza, e a gente tem as pessoas que são mais ativistas das políticas públicas e das questões, a gente precisava mudar muita coisa no nosso ambiente. A hora que você tem um ambiente, né, com comida processada onipresente, né, assim, você encontra fruta onipresente em todos os lugares, e mais do que isso, ao preço que as pessoas continuam te trazendo, né, assim, que uma banana é mais cara, uma banana às vezes é mais cara que o pacote inteiro de biscoito, né, então você precisa de políticas para isso, né, assim, isso precisa continuar sendo uma luta, né, dos pesquisadores, das universidades, né, das pessoas mais ligadas a isso, né, então é errado você responsabilizar só a pessoa. Com certeza, porque a gente tem que considerar, a gente até tem uma frase de uma pesquisadora que é muito nesse sentido, que a gente só pode cobrar comportamentos saudáveis das pessoas quando a gente dá acesso a elas para esses comportamentos. Então, eu posso cobrar todo mundo de ter uma comida super, né, fresca, né, e preparada na hora e tal, as pessoas estão com condição disso, que todo mundo seja super ativo também, aqui na realidade de São Paulo, não sei o que você pegou, né, assim, um monte de gente que... Quantas horas de transporte, de metrô, As pessoas ficam, né, horas no transporte de manhã, horas à noite, passam um dia no trabalho, e aí elas moram na periferia, onde elas não têm parque, não têm segurança, não tem nada para fazer esporte. Então, como é que eu posso cobrar? Então, é muito errado culpabilizar só a pessoa, mas também eu acho que é complicado, e tem alguns movimentos que tentam ir nesse sentido, que é meio ridículo a gente, então, entrar com essas estratégias de falar com a pessoa. Aí eu também acho que daí você vai para um excesso. Você tem umas pessoas que estão sofrendo com a relação delas com a comida e que buscam alguns profissionais. E aí sim, acho que a gente precisa ver o que a gente pode ajudar essas pessoas, inclusive ajudá-las a entender o contexto. Porque muitas estão justamente se responsabilizando muito e dizendo: eu sou uma fracassada, eu não tenho controle, eu não consigo fazer nenhuma dieta. Você diz, não é você. O problema não é você, o problema é a dieta. Isso é uma coisa feita para falhar. 95, tem um dado que é 90% das dietas... Sim, os estudos repetem isso. A pessoa volta a ganhar peso. Exatamente. Então, assim, não é Depois você. De um ano, acho. E mostrar para ela como o ambiente dificulta e o que a gente pode fazer dentro do contexto dela para lutar contra isso. Se ela entender mais tudo que está, né, por trás, né, aí entram os papéis da educação, ela pode perceber melhor esse ambiente, só que aí tem os meus limites do que eu posso gerenciar nesse ambiente. Assim, então, hoje eu acredito que para trabalhar com nutrição, se você está trabalhando com as pessoas, porque uma coisa é se você está dentro de um laboratório, aí você pode só pensar, ou com ratinho, o tubo de ensaio, aí você pode ficar ali, né, na perfeição da caloria e do nutriente. Se você está só na pesquisa, você está lá, né, lendo, produzindo ou lutando por questões, tudo tem o seu lugar. Mas se você está trabalhando com pessoas, essas pessoas estão sofrendo com a comida e a gente precisa, então, de alguma coisa que acolha melhor esse mecanismo. De novo, não se trata de fazer papel de psicólogo de maneira nenhuma. Psicólogos trabalham com todos os comportamentos e, mesmo assim, não são todos os psicólogos que trabalham com todos. Tem o especialista em dependência, o especialista em família, o especialista em distúrbios infantis, né?
Nutricionistas trabalham com comportamentos alimentares. E também tem, às vezes, a dificuldade do acesso e, às vezes, o receio. Eu acho que é mais fácil uma pessoa procurar um nutricionista do que um psicólogo. Você não acha, não? Em termos de todo o preconceito, estigma que tem. Muitas vezes. Assim, não, eu acho que é o suficiente. Eu acho que em algum momento dessa minha descoberta, eu até fui mergulhando nessa investigação e cheguei numa parede assim na minha frente. Por exemplo, teve um exemplo para eu lhe dar aqui, que eu queria saber qual que seria a conduta. E uma vez atendi uma paciente, eu lembro bem, ela tinha uns 63 anos, ela já estava viúva há alguns anos e ela passou a ganhar muito peso. Eu comecei a perguntar o histórico de ganho de peso, o porquê que ela acha que ela ganhou peso, e aí meio que coincidiu com a saída do filho de casa. Aquela coisa do síndrome do ninho vazio. Aí eu lembro que a gente foi conversando, e eu perguntando, e eu procurando entender, curioso, e a gente chegou num ponto que a gente concordou, que ela falou para mim assim, Daniela, depois de você me perguntar tudo isso, a gente conversar aqui, eu estou chegando à conclusão de que a minha única companhia é a comida. E que o prazer da minha vida hoje se resume a comer também. Eu não... ela chegou a confessar de que depois que ela teve, que essa foi a última relação que ela teve, o ex-marido, que ela não tinha relações sexuais, não tinha um parceiro, não tinha os outros prazeres que a gente, né, pode enumerar na vida. E que a comida, e que era isso que ela ia perder, o prazer da vida, né? Uhum. E aí, eu lembro que eu fiquei sem saber o que falar. Eu parei e fiquei assim, eu falei, eu abracei ela. E não... Acolhimento. E eu falei assim, não tenho mais o que falar aqui. Acolhimento. E aí ela falou, eu vou digerir tudo isso que a gente conversou e tal. Eu não tinha percebido que tinha essas relações, né? De que a comida era às vezes era um acolhimento, que a comida às vezes era um consolo. Uhum. E aí eu falei, faz o seguinte, quando você estiver se sentindo assim, tenta procurar alguém, liga para seu filho, conversa com ele, faz, né, sai um pouco desse... Uhum. E aí eu fiquei assim me sentindo um pouco até frustrado, porque eu sabia onde é que estava o problema, e agora passa a bola para o psicólogo, né? Então, mas aí você já fez muito. Você já fez muito. Ela disse que não tinha noção, e tem gente que não tem noção, ela não percebe direito, né? Então, quais são aí os gatilhos para os seus comportamentos? Essa é uma das coisas para a gente legal de ajudar as pessoas a perceberem. Então, as pessoas muitas vezes elas não percebem, elas chegam te dizendo às vezes algumas coisas, eu como doce demais, ou eu repito o prato sem precisar, e elas não percebem os gatilhos. Quando a gente faz uma análise dessas, ela percebe o gatilho, já é muita coisa. Para mudar, primeiro você precisa conseguir perceber o que você precisa mudar, né? E no histórico dos estudos de comportamento também, né, a gente foi estudando isso também, né, a mais acadêmica do grupo sou eu, e fui estudando com psicólogos, fui fazer parte, né, do meu pós-doutorado com psicólogos e tudo mais, mas a gente tem uma coisa que tanto a nutrição como a própria psicologia, elas começaram a estudar comportamento alimentar, mas pela patologia, pelos transtornos alimentares. Só que todos comem, então a gente precisa estudar mais o comportamento alimentar geral. Mas quando você contou a história dessa senhora, eu tenho coisas parecidas, a gente lembra que, assim, muitas vezes a gente escreve até, porque é fácil de ler, mas assim, que as pessoas têm comportamentos alimentares disfuncionais. E aí os psicólogos brigam tanto com isso, assim, que a gente precisa usar entre parênteses, porque, na verdade, tem uma função. Olha a função que tem para ela. Né? Assim, pode estar desadaptativo, ou pode, né, ser transtornado, ou pode não ser o mais saudável, mas, né, muitas vezes tem uma função para essa pessoa. Tá? Então, você ajudá-la a perceber já é muita... um vazio, vamos dizer assim. Já é muita coisa, né? Tenho casos parecidos, estou lembrando de uma senhora também, assim, pós-60, uma história também parecida com essas. Ela acabou seguindo comigo. Assim, no caso, ela tinha um casamento horroroso, mas que ela não queria, né, terminar. Né, viviam só dentro da mesma casa. Que é muito comum, né? Conveniência. Também os filhos já tinham saído de casa, a vida dela era muito esvaziada. Ela quis seguir comigo e ela seguiu um bocado de tempo comigo, porque ela tinha uma coisa também, ela se recusava a fazer terapia. E ela dizia isso que você está falando, que muitas vezes, não, eu não quero fazer terapia. Eu acho que ela sabia de alguma forma que ia cair na terapia nessa questão. E que, né, ela não conseguia resolver. Ela não conseguia resolver.
E aí o trabalho, ela se sentia acolhida, e às vezes até eu conversava honestamente com ela também, você não conseguiu, a gente também pensava ali em algumas tarefas comportamentais, e que ela tinha muita dificuldade para seguir, e às vezes eu falava, né, tô me questionando se eu tô te ajudando ou não, e ela dizia, né, tá, eu não consegui fazer, mas vim aqui, é importante para mim. Que é uma coisa que a gente procura responder para alguns nutricionistas que ficam às vezes assim, olha, se o paciente está voltando, algum sentido para ele estar fazendo, né, desse acolhimento. Mas o que você pode fazer com uma pessoa dessas, muitas vezes, Cadi, que daí a evolução dessa senhora não foi muito fácil mesmo, a coisa era complicada, porque ao mesmo tempo não é que só que ela comprava sei lá, um doce, então, porque, né, isso preenchia o vazio. Ela se desmotivava, por exemplo, ela cozinhava muito bem, mas ela fazia uma coisa para ela. Então, muitas vezes, no almoço, ela comia um lanche qualquer. Então, que eu ia para uma coisa de autocuidado, que é uma conversa importante. E até a conversa do prazer é uma conversa para a gente também tentar destrinchar um pouco. Porque, imagina realmente, todos nós, né? Uma pessoa que está com uma vida dessas, mais ainda. Mas se você disser para mim que agora, né, assim, eu vou comer só para manter as minhas funções vitais, né? Que o prazer vai estar fora. Tá doido. Nós temos algumas pessoas vivendo em algumas situações dessas, graves clinicamente, que são as pessoas estomizadas, que recebem comida por sonda, né? Ou uma pessoa até que está, né, em coma, daí ela também não está percebendo nada, mas nós estamos falando de um extremo, né? Assim, a comida é prazerosa, né? Assim, se a comida não fosse prazerosa, a gente já estava extinto, né? E aí a gente precisa ver um pouco o que é esse prazer, porque a gente, de novo, essa dicotomia que a gente aprende, eu detesto também quando as pessoas repetem, para mim, aquele chavão do, ai, mas tudo que é gostoso engorda, né? É verdade, tem isso. isso. Gente, isso é horroroso, isso é mentira. Isso é mentira, né? Assim, porque daí fica parecendo que, então, para aderir a uma alimentação saudável, eu não vou comer mais nada de gostoso. E se eu estou comendo gostoso, eu estou comendo coisa não saudável. Eu acho que o que eu como é gostoso e é saudável. Então, o que você chama de gostoso? O que é prazeroso para você? Então, pode ser prazeroso... Qual a dose, né? Pode ser que ela diga, tá, salada para mim não é prazeroso. Tem um monte de gente que tem, não quer dizer que você precisa daí convencê-la, mas a gente pode achar num leque do prazeroso que tem coisas, né, assim, mais tranquilas, que podem impactar menos o peso, a questão clínica dentro disso. O que é uma comida, né, que você consegue, às vezes, resgatar lá de trás, né, assim, sei lá, que sua avó fazia, e muitas vezes a apresentação disso, o lugar de comer, essa pessoa está sozinha. Muitas vezes uma pessoa dessas que come, às vezes, um prato mais básico na companhia de alguém, num outro ambiente, aquilo já é mais gostoso. Então, a discussão também desse prazer, porque muitas vezes também esse é um ponto onde o nutricionista não entra. Outra que eu detesto ouvir também, assim, que é comum, os pacientes sentarem e falarem, oi, tudo bem, tá, não sei o quê, por que você tá aqui? Então, doutor, o meu problema é que eu gosto muito de comer. Eu falo, que bom! Aí as pessoas se surpreendem, assim, tipo, bom? Falo, ótimo, se você não gostasse de comer, a gente tinha um problema sério. Né? Porque existem distúrbios, né, nesse sentido que dão muito trabalho. Você gosta de comer, ótimo, vamos conversar sobre o que você gosta de comer. Né? Assim, e por que não falar do prazer, que é uma outra coisa que a gente coloca muito aí como um pilar da noção comportamental, né? O prazer precisa estar inserido. Aí as pessoas interpretam isso muito mal também. Aí aquelas meninas que dizem que é para comer com prazer e não seguir regras rígidas, então falam para você comer qualquer coisa, o que obviamente é uma distorção absurda, né? Mas perguntar para a pessoa o que ela gosta de comer. Porque também, aí as pessoas falam, mas se virar alguém e fala, né? Ah, eu só gosto de comer refrigerante, salgadinho e doce. Você vai dizer viva assim? Não, até porque se você tem uma pessoa com esse perfil, ela tem problemas sérios a serem trabalhados, que provavelmente começaram na infância. Isso aí traz muito essa coisa do extremo que você falou. A nutrição se afastou muito do prazer. Então, o prazer é visto como uma orgia gastronômica, a gastronomia, né? E a nutrição é a coisa... É o que tem que comer para a máquina, para ser o carro de Fórmula 1. Né? Eu vejo muito claro isso. E uma das coisas que me ajudou muito foi quando, nessa mesma época que eu conheci vocês, eu falei assim, eu já percebi que eu não sei quase nada de comida, eu sei de nutriente, e eu paguei para uma chefe de cozinha, Flávia, nunca me esqueço dela, lá de Salvador,
para ela me dar um curso básico de Olha que massa. culinária. E aí eu comecei a aprender realmente a comer, a cozinhar, né? Como eu já sabia, mas de eu estar do lado de cá, de quem prepara e como faz e testar diferentes combinações e também isso aplicando muito com os meus filhos, né? Que era o que me motivava mesmo a... Já não era um conhecimento para Daniel, era um conhecimento para Daniel faz passar mais para... sentido, né? Isso foi o que me motivou. E aí eu percebi que aquela rigidez minha, por exemplo, eu tinha uma rigidez de não comer manteiga, era zero manteiga. Passar uma manteiga num pão era uma coisa, tipo, tá maluco? Né? Naquela fase bem low fat, naquela época bem low fat. Então. E aí eu falei, eu comecei... Mas faz uma diferença, eu comecei a comer um pouco a torrada, lendo, às vezes, lendo um livro que era... Me deram um livro nessa época que era, acho que é Mulheres Francesas Não Engordam, E aí tem o negócio do paradoxo francês, né? Que os franceses comem muito queijo, tomam vinho, muita gordura saturada, né? Comem de tudo e, né, eles... Não sei se ainda é assim, né? E não que não tenha gente com dos outros extremos, mas eles têm uma relação com a comida um pouco diferente. Né? Hoje parece que os adolescentes, infelizmente, também, né? Lá também já vão entrando numa outra, mas daí se você me permite isso também, dependendo de histórico, né? A minha virada muito, então, para sair só de transtorno alimentar para outras coisas e aprofundar no comportamento alimentar, né? Quando eu fiz o meu estudo de doutorado, que foi de comportamento alimentar de bulimia nervosa, focado ali, né? Eu tive uma questão até de encontrar uma boa definição para o que é comportamento. Não tinha nada publicado aqui. E mesmo na literatura internacional, tudo era muito difuso, assim. E aí, eu fiz o trabalho, usei uma definição que foi usada numa tese de uma outra professora aqui, aposentada agora da USP de Ribeirão Preto, que é a Rosa Wanda Dias Garcia. E aí, na hora que eu mandei o artigo para publicar, veio uma revisão, rejeitando lá o que tinha que mudar e tal, e dizendo que achava que aquilo que eu tinha escrito que era comportamento não era bem comportamento. E me mandando ler alguns artigos. Né? E um desses clássicos, que foi o que me levou a fazer parte do meu pós-doutorado com esse psicólogo que se chama Paul Rozin, hoje aposentado da Universidade da Pensilvânia. E ele é um clássico que compara americanos com franceses. E o artigo que me mandaram ler, que é um artigo que mudou a minha vida, eu digo, né, era um estudo dele, né, com universitários e adultos, comparando a relação com a comida na França, nos Estados Unidos, no Japão e na Bélgica. Com perguntas que para mim já foram assim, gente, as pessoas fazem um artigo científico com esse tipo de pergunta, porque os entrevistados tinham que responder coisa assim: bolo de chocolate para você, combina mais com festa ou culpa? Ovos mexidos, você acha que pertence a que categoria? Café da manhã ou colesterol? E aí você vai ver as respostas. A resposta dos franceses, e ele já tinha outros estudos desses com o Claude Fischler, que também está vivo ainda, né? Um sociólogo que depois também tem trabalhos aí com eles, né? Muito legais. É muito diferente, é muito diferente. E aí eles escrevem, né, sobre isso, dizendo que, claro, você tem outras questões nesses países, mas que o nutricionismo tenta explicar essa coisa de que o francês come com manteiga, com vinho, entrada, prato principal, sobremesa, não faz dieta, não tem academia e tal, perguntando assim, será que o fitosterol do vinho lava a gordura da manteiga? Né? Compensa, né? E aí eles dizendo assim, não é nada disso, é a relação deles com a comida. Porque aí o francês, ele come assim, Cadi, mas assim, é um ritual. Que, aliás, o Claude Fischler, que já veio também para o Brasil algumas vezes, já falou no Experimenta do SESC e tal, né, trouxe isso na última palestra dele no Experimenta, que assim, né, os estudos mostram que o francês é o povo que mais fica na mesa, mais tempo na mesa. Então, essa coisa, a mesa tem que ter uma toalha, uma flor, tem uma música. É um ritual, eu sento e eu fico na mesa. E aí, aquilo tudo alimenta, né? Tudo alimenta. A coisa é mais prazer. E aí os estudos também hoje de neurociência, isso é muito legal. Tudo alimenta, é verdade. Os estudos de neurociência mostram que o prazer, ele amplia a saciedade. Então eu posso comer uma coisa menor, mas o prazer, ele se liga aqui, tá? Via, né, outros canais cerebrais, aos canais que a gente chama de homeostáticos, que são aqueles mais ligados mesmo lá, a leptina, né, e grelina, que mostram fome e saciedade, mas aí via, né, o canal da recompensa, o prazer amplia. Por outro lado, a ansiedade, quando eu estou comendo lá e pensando, eu não devia estar comendo isso, o nutricionista falou que não pode, mas eu estou gordo. A ansiedade me faz não perceber a saciedade direito.
Já está nesse nível, Marli. Nesse nível, a neurociência prova Mas isso é mais isso. recente, né? Esses resultados aí. Não, já tem algum tempo, que é uma coisa que também a gente coloca na nutrição comportamental. A gente gosta de ir mais para a prática, mas você tem que estudar as bases do comportamento, você tem que estudar as bases da neurociência para entender isso. Para não parecer que é uma bobagem, que o paciente chega às vezes assim, então, né, doutor, esse meu negócio aqui de, né, só gosto de comer isso, é prazer, é tudo psicológico, né, doutor? Eu devia me controlar, né? Como se psicológico fosse uma nuvem fora da sua cabeça. O psicológico é você, o psicológico está no seu cérebro, é corpo, é físico. Né? Assim, isso não é, isso está lá sendo sinalizado. E por isso a relação com a comida importa, completamente. Né? Assim, então, não é olhar só, nós não vamos mandar as pessoas nadarem em manteiga, mas não é olhar só para isso. E esse paradigma dos diferentes lugares do mundo traz esse ensino. Por conta, né, desse trabalho, continuando com ele, eu fui envolvida por esses dois pesquisadores, nos trabalhos que a gente tem aí publicados, comparando o que é comer de maneira moderna e tradicional em 10 países. É um trabalho que está publicado já, um trabalho que foi coordenado pela Alemanha, e eu coletei os dados Brasil, né? Então, compara Estados Unidos, França, México, Brasil, Gana, na África, China, Japão, Turquia, né? Inglaterra. Então, assim, que é muito interessante de você ver as diferentes relações dos lugares com a comida. Né? E por conta desse trabalho dele, eu falei, a gente podia fazer uma coisa, né, saindo só ali dos países mais desenvolvidos, e a gente comparou alguns dados, coletou alguns dados de Argentina e Brasil, para comparar com americano e francês. E a gente tem trabalhos... Você contou que a Argentina tem uma relação melhor que a nossa, não? Isso que eu ia te falar. Os argentinos copiam mais os franceses e a gente copia mais os americanos. Meu Deus. Né? Fiquei bem frustrada, né? Assim, né? Vamos ter que dar o braço a torcer para os argentinos, né? Assim, e a gente precisa olhar para essa nossa relação com a comida, então. Assim, isso faz toda a diferença, faz diferença na maneira como o nosso corpo processa a comida, inclusive. Como é que você vê, assim, daqui para frente, assim, os maiores desafios dessa área e para onde você acha que a nutrição comportamental vai expandir? Como é que com 10 anos aí de bastante trabalho, né? Ainda tem coisa nova para poder atualizar e, enfim, além desses estudos e que você falou de neurociência, você acha que... Tem bastante, mas muitos desafios, Cadi, muitos desafios. Então, comentei com você, né, que estamos lançando a 3ª edição do livro, atualizada, revisada, onde a gente escreve mais sobre neurociência, né? Justamente porque a gente continuou estudando tudo isso, percebendo cada vez mais, que eu acho que quanto mais você vai mergulhando e falando, eu preciso estudar mais, preciso entender mais, e né? o que lhe interessa mais você, Marli? O que você... Nesse momento, cada vez mais psicologia, né? E essa psicologia aplica, no sentido da psicologia como uma ciência que procura explicar por que as pessoas fazem o que elas fazem. E daí eu também fui estudar mais a ciência da psicologia. Aqui no Brasil a gente tem um ranço também de achar que psicologia é só aquele atendimento de consultório. Existe uma ciência da psicologia que procura estudar por que as pessoas fazem o que elas fazem. Né? Então, mergulhar numa psicologia que procura entender por que as pessoas comem o que elas comem. Né? Nessa edição do livro, a gente está trazendo um capítulo novo, por exemplo, sobre DBT, que as pessoas têm estudado cada vez mais, que é a terapia dialética comportamental. Então, não é só cognitivo-comportamental, tem a dialética comportamental. Ela já é dos anos 80, também criada por psicólogos, primeiro para trabalhar com algumas situações psicológicas específicas, e hoje tem sido mais manualizada, foi manualizada para transtorno alimentar, e traz algumas ferramentas muito interessantes para o trabalho também, especialmente desse comer emocional, dessa coisa de que eu sei, mas eu não consigo fazer. Né? Então, a gente acredita que nesses 10 anos a gente pôde impactar várias pessoas, né, como você, dando esse espaço para a gente falar disso, mas a gente pretende continuar dizendo para os nutricionistas que eles precisam ampliar, né, essa visão biologicista, porque às vezes há alguns resgates que ainda voltam para isso. Né, assim, e aí os pesquisadores da área da sociologia, da psicologia, da antropologia, falam isso há algum tempo, Cadi, que num mundo muito complexo, muitas vezes, as pessoas elas se agarram a algumas regras, porque é tudo tão difícil que eu vou seguir isso aqui logo, porque o mundo está muito difícil. Não dou conta. Né? Não dou conta. Né?
Então as pessoas se voltam muitas vezes para essa coisa, vou fazer isso aqui, né? Porque é difícil. É difícil mesmo, viver é difícil, né? O mundo alimentar está complexo, então os nutricionistas precisam se ampliar, mas as pessoas precisam realmente pensar que é preciso fazer as pazes com a comida. É preciso fazer as pazes com a comida. A comida é sim, né, o nosso combustível, mas comida é uma coisa prazerosa, comida é cultura, comida é família, é relacionamento, ela sempre vai estar aqui. E se a gente vai viver com ela o resto da vida, precisa ser uma relação boa. Né? Queria que você falasse dos cursos. Deve ter uma garotada chegando aí e, por enquanto, você só tem curso para profissionais, né? E para não profissionais. existe uma formação, não sei, ou algo que seja. Já chegou a pensar nisso para, por exemplo, professores? Eu estou com uma escola montei uma escola lá em Salvador e eu coloquei uma nutricionista, né, óbvio, para poder fazer esse trabalho, mas uma abordagem mais para o leigo, de alguma forma. Existe no mundo, é desafiador, né? Não conhecemos e a gente está preocupado realmente, as colegas que trabalham mais de perto com professores, que a gente precisa capacitar mais os professores. Porque a nutricionista é vista como Sim, e do jaleco branco, estão, entendeu? Conversando com os alunos também, né, sobre corpo, muitas vezes nas aulas de ciências Sim. E tal, precisam ser melhor Como colocar, capacitadas. Né? Como colocar isso? A gente tem cursos sobre aceitação alimentar para criança, sobre alimentação infantil, que os professores poderiam fazer, que com certeza, né, seria útil, mas a gente tem uma escolha de realmente falar com nutricionistas e tem outros profissionais de saúde que fazem os cursos, né, psicólogos, médicos, educadores físicos, porque a gente se sente mais confortável nessa posição e porque eu acho que para o paciente a gente tem esse desafio da individualização, né? De não querer passar uma coisa muito generalizada, né? Que a gente daí procura passar pelos livros, por exemplo, né? Ele é um livro técnico, mas um livro que as pessoas podem ler, né? Que é o Nutrição Comportamental. Então, a gente tem cursos de curta duração, vários cursos, né? Então, focados em criança ou focados em neurociência, obesidade. Tem online ainda, não tem? Online, são todos online. Então, para que, né, pessoas do país inteiro possam assistir, a gente tem alunos de Portugal, alunos que estão... por onde, Marli? Morando pela página da Nutrição Comportamental, que é www.nutriçãocomportamental.com.br. Não tem outra, vai ser fácil de você achar. Nosso Instagram é Nutrição Comportamental também. A gente tem um curso de formação para nutricionistas, esse é um curso daí maior, de 80 horas, né, procurando capacitar os nutricionistas para trabalhar, né, com essa abordagem. A gente realiza congressos anuais, então devemos comunicar em breve aí o congresso de 2025. Também para divulgar isso, né? E a terceira edição está saindo aí, então, né, a gente espera que as pessoas daí possam querer estudar cada vez mais, porque eu acho que é uma área para se estudar cada vez mais, né, pelos desafios que o mundo nos traz hoje, realmente na relação com a comida e com o corpo. Legal, muito bom. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui assistindo. Eu sei que deve ter uma mistureba aí de nutricionistas. Eu acho que muitos nutricionistas vão receber esse link aqui dos seus clientes que me seguem. Vou falar nessa tal da nutrição comportamental. Vamos tentar, né? Acontece também. Mas eu queria falar justamente para essa turma que está chegando agora. Eu vejo assim, se eu tivesse contato com essa abordagem lá no início, porque eu era muito, muito curioso, a partir da nutrição esportiva mesmo, eu fui estudar, não tinha livro na faculdade. Se eu tivesse visto isso, seria além de ser um grande diferencial para mim, do ponto de vista profissional, ia me dar uma percepção, eu ia conseguir formatar de forma muito mais inteligente o que é importante também, que é ensinado lá. Então, compartilhem com o seu nutricionista, com seu sobrinho, seu primo, seu irmão que está fazendo nutrição, que quer fazer. Né? Eu até convidar você que está aí querendo fazer uma segunda profissão. Nutrição, eu sou suspeito para falar, é uma profissão linda, só tende a crescer, só tende a ser mais reconhecida. E com você bebendo nessa fonte aqui, você vai ver que faz muito mais sentido, né? E a gente passa a ter um trabalho muito alinhado com o propósito do que eu tenho de vida, né? Assim. Então, muito obrigado, Marli, por você ter vindo aqui, viu? Te agradeço. Nessa sua agenda corrida de tantos estudos, tantos projetos. Desejar muito sucesso para vocês, para as meninas todas aí. Um beijo para elas.
E contem comigo para poder divulgar. Te agradeço muito pelo carinho com a gente, pelo espaço. E pode ter certeza que você está fazendo diferença com seus filhos, com seus contatos lá na escola e, né, nas mensagens que você passa, né, assim, podendo, né, com a visibilidade que você tem, né, alcançar mais pessoas, né. Então, estou dizendo que a informação não é tudo, mas claro que a informação é fundamental para que a gente conheça, né, outras coisas, outras possibilidades. Maravilha. Então, sigam o Nutrição Comportamental. É tudo junto, né? Uhum, Então não tem nenhum... Não, nada. Nutrição comportamental. Daí Pronto. é Nutricão, né? Uhum. Tem também o Marley, mas ali o seu é fechado, né? O seu é Não, pessoal. tá aí, pode ir lá. Vocês vão me achar com Marley Alvarenga. Marley.alvarenga. Pronto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu sou muito fã do trabalho das meninas e é isso. Acho que foi o que eu queria trazer, era esse apanhado aí. É muito mais do que isso, mas aí você vai ter que ler o livro, estudar e vai ser muito legal. Obrigado mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.